Oi pessoal, boa tarde. Pessoal, passando por aqui pra gente falar sobre mais algumas coisas que estão sendo aí averiguadas, né? E que estão sendo aí averiguadas pelo Marcos Duval, né? Ele deu uma entrevista na Metrópole e também ele postou algumas coisas aí no perfil dele do Twitter, né? Que falando assim que tem algumas coisas aí que ele averiguou e que mostra que realmente aí foi feito aí alguma coisa meio que orquestrada, meio que bem organizada, né, para essa invasão aí que aconteceu aí no final de semana em Brasília. Então a gente tá trazendo por aqui e eu vou ler para vocês aqui o que ele postou no tweet dele, né? Hoje achei bem interessante. Ele também deu uma entrevista na Metrópole e pelo que ele explicou ali, ele é um cara bem entendido e que sabe bem do que tá falando. Então com certeza vale a pena aí a gente averiguar e faz bastante sentido o que ele fala. Olha pessoal, aqui no tweet dele, aqui né, não dá pra ver muito bem, no tweet dele aqui, eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou porque tá batendo uma luz aqui. Ele colocou aqui, ó: o ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei a encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada, né? Aqui no tweet dele, eu não consigo mostrar, tá batendo uma luz aqui, mas aqui no tweet dele, se vocês puderem entrar, Marcos Duval, ele mostra, ele fala sobre isso. Tem duas portarias aqui dois ofícios aqui do Senado Federal, do gabinete do senador Marcos Duval, e que ele está convocando aqui o ministro, né, para dar satisfação sobre isso, né, porque o ministro o Flávio Dino, né, se ele é aí o ministro, então se ele estava sabendo, se ele foi avisado, por que não fez nada, como que deixou acontecer isso aí tudo assim? Eu acho que da mesma forma como a gente está achando aí, eu tô achando muito conveniente isso aí tudo que aconteceu para esse novo governo, né? Então tem coisas novas, fatos novos chegando aí, é bom a gente estar sempre de olho, né? Eu vou aqui também mostrar para vocês a entrevista dele, né, na Metrópole, que ele falou ali sobre os ataques, sobre o que ele averiguou. Eu achei muito interessante aqui e vou passar para vocês aqui o que ele falou ali para Metrópole. A ação que eu fiz, olha, foi a entrevista dele. Dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Eles utilizaram os hidrantes, já sabiam onde estavam os hidrantes, utilizaram a água para poder evitar o desgosto e a dor do gás. Então eles jogavam água para poder dispersar o gás e jogavam o extintor de incêndio para que a poeira pudesse impedir a visualização dos policiais do Congresso e do STF e do Executivo. Então esse modus operandi foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido na área. Não tenho dúvida que é alguém com especialidade que passou essa forma de fazer o letramento, e foi repetido ao mesmo tempo nas 3 casas. Então, também outro ponto que nós colocamos é a questão de fazer um protesto em pleno período que nós estamos de recesso, sem nenhum senador aqui, sem nenhum ministro, absolutamente ninguém, um efetivo policial menor. Então eles aproveitaram e fizeram essa manifestação totalmente sem sentido e fora de hora, poderíamos dizer. Mas quando eles começaram a fazer a progressão, ficou claro que estavam usando uma técnica, uma tática desenvolvida por eles mesmos, porque isso nunca foi visto, uma utilização da água para poder cortar o efeito do gás e do extintor de incêndio para prejudicar. Então, pessoal, o vídeo que ele
a entrevista que ele deu, né, junto com a CNN, foi esse. E eu achei assim muito interessante, porque esse cara não é qualquer uma pessoa, né? Ele sabe muito bem o que ele tá falando e ele sabe muito bem do que ele tá tratando aqui. Então eu acho que vale a pena assim aí a gente ficar de olho, né? Nas próximas horas aí, o que vão averiguar, porque tem muita gente aí a quem interessa esses ataques que aconteceram, né? A gente sabe disso, né? E principalmente aí o novo governo era o mais interessado nessas coisas. Então, porque tipo, tudo agora cai em cima da direita, daí tiram todos os acampamentos, que era o que eles queriam, e culpam aí, como estão culpando culpando o Bolsonaro, o Anderson Torres, várias pessoas que o Bolsonaro tinha deixado ali com alguns cargos estão sendo tirados. Então é muito conveniente isso aí, né, pro atual governo aí, né? Então a gente tem que ficar de olho. Outra coisa também que eu tava vendo, pessoal, era sobre, na CNN também, a âncora da CNN, essa moça ali, ela tava falando que sobre os policiais, né, o policial relata terrorista pedindo Pix após ataque em Brasília, na CNN, a Daniela Lima, né, ela tinha falado sobre isso aí. Eu achei essa entrevista aqui bem interessante, porque ela acabou explicando aqui o que o policial passou, né, pra ela ali. Que durante a hora ali do que estava acontecendo aquilo ali, tinha gente, assim, possivelmente os que estavam infiltrados ali estavam pedindo o valor pelo serviço cobrado, né? Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês o que ela falou aqui, o que eles conseguiram averiguar. Então, pessoal, daí eu tava vendo um vídeo aqui na CNN que eu achei muito interessante, da âncora da CNN, a Daniela Lima, onde ela falou ali que alguns policiais tava relatando ali que alguém que fez esse trabalho aí tava cobrando o Pix, né, feito tipo, o serviço tá feito, então você já pode fazer o Pix na minha conta. Eu vou mostrar esse vídeo aqui da CNN, e se você tiver alguma dúvida, depois você entra no site da CNN e dá uma olhadinha, porque vale muito a pena, tá? A respeito de o que está sendo relatado pelos policiais legislativos. Você viu aqui o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, fazendo um agradecimento aos policiais legislativos. É a polícia que protege o Congresso. Lá nos Estados Unidos também teve, né, a polícia do Capitólio, que foi a primeira a entrar em ação e que, perdeu gente, homens morreram defendendo o Capitólio nos Estados Unidos. Graças a Deus não foi o nosso caso aqui no Brasil, mas os policiais legislativos conseguiram impedir que a degradação do Congresso, em especial no Senado, que é menor do que a Câmara dos Deputados, né, fosse tão brutal quanto a que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, hoje, os senadores desembarcaram pesado em Brasília, né? Eu falei com alguns deles hoje, trouxe já alguns bastidores aqui para vocês. Mas conversando com o senador Otto Alencar, ele me falou, eu fui conversar com os agentes da Polícia Legislativa porque eu queria entender qual que era desses caras, né? E mais, né, pra CPI, para ter o foco é entender quem financia. Eu falei, mas por que, senador? Ele disse, um agente com o qual eu conversei hoje longamente no Senado Federal, me disse que quando estava dentro do plenário, tentando fazer com que o manifestante saísse, viu o manifestante fazendo uma chamada de vídeo para mostrar o estado das coisas e dizendo, terminei o serviço, pode fazer o Pix. Há, portanto, uma forte desconfiança de que as pessoas foram pagas para fazer isso que você está vendo aí. Realmente pagas. O senador Otto Alencar também me disse que... Então, pessoal, viu? É muito importante, isso é muito sério. Se teve gente paga para fazer isso, fica mais fácil de identificar aí quem foi os culpados e culpar, né? E punir, né? Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, compartilha, dê o seu like, se inscreve no nosso canal, dá essa força aí pra gente, tá bom? Dá uma olhadinha aí e que Deus os abençoe.